política. A informação com credibilidade. Aqui no Rádio Café, com Guilherme Rosa. Aqui você tem uma voz. 7h33 desta segunda-feira, 5 de agosto de 2024, 17 graus a temperatura. Vamos agora ao vivo junto com a Rádio Princesa. Márcio Roberto, bom dia. Bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem, e aí? Aqui também, estamos próximos, né? Parabéns, Guilherme, antes de mais nada, pela cobertura do redeprincesa.com.br, que tem tudo aqui, né? Em nível regional, da nossa micro-região principalmente, das definições, muito trabalho fim de semana. É verdade, muito trabalho nessas convenções partidárias, foram, começando ainda lá na terça-feira, né, Márcio? 7 convenções, além da do PT que acontece hoje aqui em Xanxerê, para trazer todas as informações para a nossa audiência, aqui da 43ª Zona Eleitoral, que compreende Xanxerê, Faxinal dos Guedes e Bom Jesus. Mas eu acredito que os parabéns vão para todos nós, porque é uma grande equipe trabalhando para dar conta do recado de tudo, né, Márcio? Sem dúvida nenhuma. Em relação, Guilherme, eu não sei para onde a gente vai começar, mas a grande surpresa foi o PSD de Xanxerê, né? A gente pode deixar para o final, começar pelo nível regional, né? Mas a grande surpresa foi a desistência da candidatura do Edson Marciona. É verdade, e a gente vai falar sobre isso já já, mas olha, falando aqui de Xanxerê, a primeira convenção a ser realizada foi a do PL, MDB, PSDB e União Brasil. E PSDB, União Brasil e o MDB estavam já com tudo definido no processo inteiro. Agora, o PL estava com um imbróglio neste sábado para resolver do tamanho do mundo. Haviam 12 nomes dispostos a concorrer às eleições para a vaga de vereador. E aí chegou na data da convenção, Márcio, e esses 12 nomes ninguém queria abrir mão. A convenção começou às 3 da tarde e o resultado foi sair a fumaça branca, entre aspas, parafraseando o fato de quando a escolha do Papa, né? Foi por volta de 5 para as 8 da noite e foi difícil a decisão, inclusive, para o diretório do PL aqui de Xanxerê. Acredito eu que essa decisão deveria ter sido tomada antes, né? Inclusive com os próprios candidatos ou com os pré-candidatos. O nome de Oscar Ibiazus já estava definido, né? Era consenso entre todos os 4 partidos que fazem parte da coligação. O grande problema foi essa demora significativa na escolha dos nomes aí para vereadores, que depois de muita conversa, de ouvir um por um, foi definido. Nós temos aí a fala do presidente Vigo, que é o presidente do PL, para a gente começar aqui a reverberar isso. Daqui a pouquinho a gente traz a nominata dos vereadores do PL, que então ficou definida. É um momento muito esperado, né? A convenção é o momento da gente definir quem são os candidatos, né? Nós, no nosso partido, já há bastante tempo tínhamos como definição, né, do postulante ao cargo de prefeito, a reeleição, o prefeito Oscar Martarello. Isso foi por unanimidade, não teve mais ninguém que colocou o nome à disposição, então isso já era fato consolidado. A questão da coligação com os demais partidos, MDB, União Brasil e PSDB, também com a candidata a vice-prefeito Biazus, também era um fato já internamente já bastante debatido, já consolidado. Temos a questão a definir ainda nos detalhes finais dos vereadores, né? Vamos ter aí 10 nomes, sendo 3 mulheres e 7 homens. Então, nos momentos finais aí para definição. Mas uma convenção bem tranquila, muito assim, com a participação de muitos filiados aí. Tivemos a participação aí de mais de 100 filiados do partido aí estando presentes, né? As lideranças, né, do partido, como a exemplo da deputada federal Carol Detone, prestigiando. Momento muito importante, né, para o município. É o pontapé inicial de uma caminhada, a convenção partidária. A gente sabe que agora tem o processo da legalização das candidaturas, né, da parte documental dos registros, para depois, a partir do dia 16, colocar a campanha na rua
para a gente poder estar trabalhando aí, levando o nome do prefeito Martarello e do vice-prefeito Biazus nos 4 cantos de Xanxerê com suas propostas, bem como também dos candidatos a proporcional, todos os vereadores e vereadoras. Sobre o registro das candidaturas, por conta da indefinição, pode acontecer alguma mudança ainda. Qual é a data limite legal para que haja o registro das candidaturas pelo partido? Agora o registro ele começa, né, a partir de segunda-feira até o dia 15. Então até ali tem que estar homologadas as candidaturas pela Justiça Eleitoral. Então esse é o momento que é de organização partidária, enfim, porque os programas eleitorais começam dia 16, então cada partido agora vai ter aí praticamente 10 dias para consolidar aí toda essa parte aí que precisa ser legalizada. Muito bem. O Márcio, agora você imagina, a gente gravou isso por volta das 7 e pouquinho, quase 1 hora depois de conversação, e o pessoal está pedindo, Gui, quem que ficou fora? Os nomes que abriram mão foi o do Jack, do supermercado Jack, e o nome do ex-candidato a prefeito e ex-vereador Wilson Martins dos Santos. Eles que declinaram da candidatura a vereador pelo PL. Márcio. Bem, é uma decisão bem difícil. Eu conversava comigo semana passada aqui no estúdio da Princesa. Haviam, como se falou, 12 nomes para 10 vagas. Como são 9 cadeiras em Xanxerê, mais 1, né? Em relação a, continuando aí, pelas convenções de ontem, pela manhã também houve definições em relação ao PP, né? Podemos e PSD, que definiram os candidatos a prefeito, vice-vereadores para disputar as eleições 2024 na Campina da Cascavel. Ademir Gasparini foi escolhido para ser o candidato a prefeito pelo Progressista e o vice foi indicado pelo Podemos, Rogério Boni Júnior. Havia uma expectativa de que a mulher do ex-prefeito, Neuci Winkler, seria escolhida como candidata a vice nessa chapa única, aí nessa chapa que envolvia somente o PP. Mas também havia uma grande expectativa de que Edson Marció, do PSD, liderasse a cabeça, né, de chapa. O prefeito de Chapecó, João Rodrigues, esteve aqui nos estúdios da Princesa da 101 anunciando Edson Marció como candidato a prefeito pelo PSD. Não se confirmou, inclusive, segundo redeprincesa.com.br, o Edson Marció nem compareceu na convenção do PSD, a qual ele é presidente do partido. Mas o Guilherme conversou com o Evandro Berto, presidente do PP, em relação a essa definição do partido que traz uma coligação de PP, Podemos e PSD. Qual que é a importância? É aquilo que a gente vinha batalhando há quase 5, 6 meses atrás, né? Numa composição com 4 partidos, aonde aos poucos foram, né, dentro das pesquisas também, feito, né, aquilo que todos os partidos que estavam junto com nós decidiram. Então, o nome do Edson Marció estava como pré-candidato, dentro do PSD ainda está como pré-candidato, né? O PSD terá os candidatos a vereadores e respeitamos a posição dele. Essa pergunta, se ele vai ficar fora ou não, vai ter que se para ele. Mas mesmo assim nós estaremos juntos. Cada convenção tem o nome de seus pré-candidatos, é óbvio, né? E hoje, nós aqui na Câmara de Vereadores, ficou decidido que o pré-candidato a prefeito, ex-prefeito, Ademir Gasparini, popular Miri, ele foi 2 vezes vereador, foi prefeito, foi secretário de Estado, trabalhou na Secretaria de Estado da Agricultura, no SC Rural, tem um histórico, tem serviço prestado, e dentro dos progressistas eu declinei também como pré-candidato a prefeito, porque vi nesse momento de que o Miri, né, está mais preparado para buscar esse projeto, aonde foi lhe tirada a oportunidade quando ele foi prefeito na reeleição dele a vez passada. Então, nada mais justo, o Miri tem vontade, tem conhecimento e foi aprovado dentro da convenção hoje como pré-candidato a prefeito dos progressistas. Definido, então, Miri e Boni junto com então, PP, Podemos, PSD e Republicanos, isso? Isso mesmo. O Boni é uma pessoa, uma família tradicional de Xanxerê. A família Boni é gigantesca em Xanxerê, tem um complexo esportivo, um dos maiores de Xanxerê, sempre ajudando as pessoas. Né? O pai do Boni Júnior, né? O Rogério Júnior, foi vereador, foi presidente da Câmara de Vereadores também, e estamos aí imbuídos de trazer o quê? Mais uma vez, experiência com juventude, dando oportunidade para o jovem também participar da política. Vocês viram bastante também
várias mulheres pré-candidatas a vereadoras, dando oportunidade para a mulher ter uma cadeira aqui na Câmara de Vereadores também, e a família Boni, né, pelo serviço prestado. O Rogério Boni Júnior, tanto o pai dele quanto ele tiveram sentado aqui nessa cadeira também de vereadores. Então, unindo experiência e juventude e mais, nós temos que parar de falar que Xanxerê é só de uma pessoa que comanda o espetáculo. Não, a nossa coligação, nós vamos resgatar a nossa Xanxerê. É isso que é importante. Não tem Xanxerê, não tem dono. Xanxerê pode mais e nós vamos colocar à disposição da população de Xanxerê um projeto novo, né? Aguerrido e forte em todas as áreas, pode ter certeza, com o Miri e com o Boni. Está aí, portanto, presidente do PP, Guilherme, o Evandro Berto. Eu já tenho a resposta que ele estava, né, só o Edson Marció poderia responder. E ontem ele respondeu essa pergunta para o nosso departamento de jornalismo, em contato que eu tive com ele, e ele deu essa resposta aqui, dizendo que não será candidato a prefeito em Xanxerê. Vamos acompanhar somente áudio, mas a resposta foi dada por Edson Marció. A resposta foi essa. Ô Márcio, meu grande amigo, não, show de bola. Eu falo sim, vamos esperar mais uns dias. Eu recuei, dei um passo atrás, tive que repensar. Muitas estruturas pessoais não estavam se alinhando, então, por bem, antes de fazer uma proposta que não seja aquilo que eu sempre planejei na vida, achei melhor recuar. Por mais que um monte de pessoas de boa índole ao meu redor, muitas pessoas maravilhosas que vieram, mas mesmo assim, uma reflexão pessoal nos últimos dias me fez com que eu decidisse que não é o momento e eu não poderia produzir o que eu sempre planejei na vida para esta caminhada. E obrigado, Márcio, sempre pelo carinho e pela gentileza que você me trata e todos os amigos da imprensa aí. E com certeza eu vou continuar sendo Edson Marció, sempre aí ativo. Não é o momento do caso de eu estar declinando essa decisão eleitoral, mas vou continuar sempre de prontidão aí para nossa cidade, para o nosso município aí. Em outro tempo, quem sabe, eu volto a poder construir mais uma vez um fortalecimento de caminhada assim, mas isso só o tempo dirá, né? Mas sempre vou estar ativo e trazendo o que for possível do meu alcance para a nossa comunidade, sempre junto. Tá aí, portanto, Guilherme, essa decisão aí do Edson Marció, ele não será, então, portanto, candidato a prefeito de Xanxerê. Essa informação foi dada ontem, ele está em viagem, não está na cidade de Xanxerê. E essa manifestação nesse domingo, então respondendo aí essa expectativa do próprio Evandro Berto de que talvez o Edson se confirmasse, né, como candidato a prefeito na coligação, mas ele foi bem claro que não será candidato. Nos bastidores da política, Márcio, estão... Estou duplicando meu áudio aqui, produção. Nos bastidores da política estão chamando o Edson Marció de Datena, né, por essa questão da desistência. Outro revés do PP na coligação de Ademir Gasparini foi a desistência do Republicanos em não apoiar Ademir Gasparini como candidato a prefeito aqui em Xanxerê. Vale lembrar, né, 4 partidos faziam parte inicialmente da coligação, dependendo do candidato, obviamente. PSD, Podemos, PP e Republicanos. Republicanos tira o time de campo e apresenta apenas 10 nomes a vereador. Vale lembrar que Republicanos aqui em Xanxerê é comandado pelo ex-vice-prefeito Celso Mattiolo. Márcio. Bom, a decisão, Guilherme, havia uma expectativa de até 4 candidatos a prefeito em Xanxerê. Nesse momento, nós temos 2, Oscar Martarello e Miri. Hoje o PT define, né? Porque havia já anunciado a pré-candidatura do Alessandro Antonioli. Você, em primeira mão, deu essa informação semana passada de que o Alessandro também recuou, desistiu da candidatura. E o PT também tem uma decisão muito importante hoje à noite. Será que teremos 3 candidatos para a majoritária em Xanxerê? Essa resposta será dada hoje, né? É verdade. O PT não quer abrir mão de colocar alguém na majoritária. E ontem, pela manhã, inclusive, eu conversei com o presidente do Partido dos Trabalhadores, o Adriano De Martini, que demonstrou muita preocupação, inclusive pelo próprio tom de voz dele, né? Há uma preocupação e uma pressão da majoritária em nível nacional, porque, vale lembrar, o presidente Lula precisa desse reforço, ao menos nas candidaturas, nas prefeituras de todo o país. Xanxerê é um município-chave nas eleições catarinenses,
Por isso que muita gente volta os olhos para cá e hoje à noite acredito eu que volte a circular aí o nome do próprio Sidão, que foi um dos primeiros a serem cogitados para serem candidatos nestas eleições. Nós estaremos lá hoje à noite para atualizar as informações e poder saber muita reviravolta aqui nas convenções também em Xanxerê. E falando em convenções, Bom Jesus não foi diferente no quesito reviravolta, Márcio. Vou começar aqui, ó, com as convenções do PSD e do PP, que definiram Pecini e Dago, que são os nomes para disputar as eleições pelo PSD em Bom Jesus. Por que do reviravolta? O Pecini é o atual vice do prefeito Rafael Causa. E o partido do prefeito Rafael Causa colocou um candidato a vice-prefeito contra o Pecini. Ficou claro? PSD e PP tem um candidato e MDB e PL tem outro. Ou seja, o partido do prefeito não apoia o candidato que o prefeito tem em questão. Uma reviravolta aí, tentaram fazer candidatura única, tentaram de todas as formas trazer o PL de volta, mas o prefeito Rafael Causa não conseguiu reverter a situação ali em Bom Jesus, Márcio. Pois é complicado, né? Para quem vai o apoio do prefeito, né? O partido dele provavelmente vai para o vice, né? Mas indo contrário também essa decisão do partido. Decisões de políticas, né? De convenções, né, Guilherme? Olha, a gente falando em relação à região ainda, em Faxinal dos Guedes, Maritânia Sandi e Juarez Berté são os nomes do PSB e do PT para disputar as eleições em Faxinal dos Guedes. Por outro lado, Jader Daniele e Ronaldo Daga são os nomes do PL e PSD para disputar as eleições em Faxinal dos Guedes. Aí já estava praticamente anunciada, né, essas coligações. Jader Daniele há um bom tempo já estava sendo trabalhado, né, como candidato à majoritária pelo PSD, e também a Maritânia Sandi, que é ex-vice-prefeita do município de Faxinal dos Guedes, e agora vindo com Juarez Berté, que são os nomes do PSB e do PT. Em relação ao vice-prefeito de Faxinal, Guilherme, também será candidato a prefeito? Também será candidato a prefeito. Houve indefinição nas 3 coligações que disputam a prefeitura. No dia 31 ainda, o nome de João Zanetti foi anunciado com Vladimir Cadori para prefeito e vice. O que me chama a atenção é que o PP, partido que indicou o vice, não colocou nenhum nome a vereador para concorrer a essas eleições. Isso enfraquece a disputa pelos lados de João Zanetti. No caso da Maritânia, a indefinição ainda foi ao longo de toda a semana passada, porque o primeiro nome para vice-prefeito era do empresário do ramo agrícola e ex-presidente da Cressol, Amarildo Marim, que declinou do convite do PT. O nome do CAD, que é o professor Claudemir, também foi cogitado, mas não chegou a avançar. Então, ontem definiram o nome do vereador Juarez Berté, atual vereador, e da ex-vice-prefeita. No caso do Jader, o nome do Jader era consenso pelo PSD, mas houve aí a dúvida em relação ao vice. Tinham 3 postulantes a vice, porque quem indicaria o vice lá em Faxinal dos Guedes para o Jader seria o PL. Tinha lá o nome do ex-vereador Dinho Zanetti, do atual vereador Vladimir Neves de Oliveira, que saiu do PSD para ir ao PL para tentar essa vaga de vice, e aí o pessoal acabou definindo pelo nome de Ronaldo Daga, ele que é atualmente vereador, né, foi jogador internacional, tem uma história com o esporte e agora entrou na política há 4 anos pelo Podemos na época e agora disputará aí a vaga de vice-prefeito junto com Jader em Faxinal dos Guedes. Bastante movimentação. Nesses últimos 2 anos em Faxinal dos Guedes teve muita gente que saiu de partido A para partido B e a gente vê muita mudança no quadro. Vai ser uma eleição bem diferente também em Faxinal dos Guedes. E o detalhe é o seguinte, né, Guilherme? Só ressaltando, no redeprincesa.com.br tem todas essas informações e também tem as nominatas dos candidatos a vereadores e cada sigla. Então, completíssima essa cobertura e também ao longo desses meses que
que agora iniciarão essa campanha eleitoral, nós teremos a campanha, Guilherme, Seu Voto Decide. É verdade. Antes da gente falar sobre a campanha Seu Voto Decide, vale lembrar que Bom Jesus também definiu ontem pela manhã o nome de Paulo Alberici pelo MDB e Mano Amarildo Jung pelo PL, que são os nomes, então, para disputa em Bom Jesus. 2 candidatos em Bom Jesus, então. Falando sobre a campanha Seu Voto Decide, sobre o projeto Seu Voto Decide, que tem um aval de 20 empresas que estão nos apoiando, Márcio, inclusive já nosso agradecimento a todos eles, porque mostra mais uma vez a credibilidade e a confiança que o mercado publicitário tem em toda a Rede Princesa, em todas as emissoras e empresas do grupo aqui, para poder fazer a maior cobertura das eleições. Me chamou a atenção, Márcio, a situação de Abelardo Luz, porque a gente divulgou no redeprincesa.com.br na semana passada que o ex-prefeito pelo PT, o Dilmar Fantinelli, foi incorrido aí de uma ação por improbidade administrativa, se não me falha a memória, e o PT anunciou ele como vice-prefeito do Santinha, é isso? Isso, mas o candidato ainda, ele pode ainda, né? O ex-prefeito de Abelardo Luz, Dilmar Fantinelli, foi condenado por improbidade administrativa após incentivar famílias a ocupar uma área de terra conhecida como bairro do Gerador. Outros 2 ex-agentes públicos também foram sentenciados pelo crime. De acordo com o Ministério Público, estou lendo aqui as informações oriundas do Ministério Público de Santa Catarina, o crime aconteceu em 2012, o então prefeito estava buscando a reeleição e permitiu e facilitou a apropriação e o uso indevido de parte de um imóvel no município, prometendo doações de terrenos e fornecendo infraestrutura precária. O espaço foi ocupado por famílias carentes sem prévia análise do setor de assistência social. O município forneceu materiais de construção, aluguel de gerador de energia e água potável e precisou arcar com os custos para regularizar essa área. O detalhe é que, segundo o promotor de justiça Marcos Augusto Brandaliz, que vai estar aqui hoje falando sobre esse assunto, ele explicou que antes dos atos praticados pelos réus, a área estava desocupada e que eles se valeram de suas funções públicas, almejando angariar votos para alterar o espaço, fornecendo infraestrutura de terraplanagem com máquinas do próprio município e diversos materiais para que as famílias pudessem construir barracos e ocupar o terreno. Eles foram condenados a ressarcir todos os prejuízos causados pelos cofres públicos. Lembrando, mas como é que é candidato? Lembrando que é em primeira instância, cabe recurso e ainda ele não está proibido de participar das eleições desse ano. Tá certo, Guilherme? Perfeito, Márcio. Obrigado pela parceria. Estamos aí iniciando de fato o projeto Seu Voto Decide, a maior cobertura das eleições aqui na nossa região. Um abraço, Márcio. Um abraço a todos os ouvintes da Princesa. Valeu, Guilherme. Um grande abraço. Agora 7 horas e 55 minutos. Daí a cobertura do Seu Voto Decide aqui na Rede Princesa. A gente fecha por aqui a nossa live, lembrando você lá em redeprincesa.com.br, a cobertura completa, a nominata dos vereadores de cada município, para que você já fique por dentro de tudo que vai acontecer nas eleições deste ano. 7h56.